queridos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês. Aqui é Sabrina Sabel e eu vou fazer para vocês mais um vídeo. Fiquei muito feliz que vocês gostaram do último vídeo, vocês comentaram lá, né, que as informações que eu tenho trazido, que eu trouxe, estão sendo relevantes para vocês. Eu fiquei muito feliz, né? Porque essa intenção é colaborar, é tirar as dúvidas, é trazer crescimento, clareza e evolução para todos nós, né? Essa é a intenção desses vídeos. E mais um eu vou fazer hoje para vocês, né? O que eu vou abordar no vídeo de hoje para trazer de informação, de conhecimento para vocês? Eu vou falar sobre a numerologia, eu vou falar sobre a importância do processo de autoconhecimento nesse nosso caminhar para o equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, eu estou falando do nosso processo rumo à cura, tá? Porque eu falo às vezes, em vários vídeos já falei com os clientes, às vezes eu falo essa palavra cura. Por quê? Porque no equilíbrio é que mora a cura. Tá? Então, assim, para nós a terapia holística, para nós a terapia complementar, a gente entende que a ausência de saúde é a ausência do equilíbrio, tá? Então, quando a gente vai ficando desequilibrado em quais áreas? Desequilíbrio físico, né? E a gente está falando das vitaminas, dos minerais, a parte orgânica, física, orgânica, química do nosso organismo. Quando a gente está falando do desequilíbrio mental, os pensamentos, né? Então, às vezes as pessoas estão com desequilíbrios mentais, por exemplo, um pensamento acelerado, uma confusão na clareza para resolver os problemas, esquecimento. A gente está falando de depressão, porque depressão é um assunto que não está ligado com só o emocional, ele em primeira instância ele está ligado com o mental, né? Então a síndrome do pânico. Depois a gente vai falar dos desequilíbrios emocionais, né? Então, assim, se eu ando triste, se existe mágoa, se eu sinto raiva, né? Então aí, se as pessoas estão com desequilíbrio mental, acaba vindo um desequilíbrio emocional também, porque tudo começa na mente, né? A partir do que eu penso, eu sinto. E o nosso desequilíbrio energético, né? Que o energético, em alguns momentos a gente entra com essas interferências que existem no campo. Enfim, a gente está falando de outras dimensões, né? Então, quando a gente está falando do processo de cura, nós estamos falando de equilibrar todas essas áreas do nosso corpo. Equilibrando todas essas áreas do nosso corpo, a gente vai alinhando os nossos chakras e com isso o nosso corpo, nosso ser como um todo, fica automaticamente protegido porque ele está forte, né? Então, o equilíbrio, é no equilíbrio que mora a cura. Então, quando eu estou falando de equilíbrio, quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de cura, eu estou falando de equilíbrio, tá bom? Então, todo o nosso trabalho é para deixar cada vez mais as pessoas fortes e que fiquem blindadas, né? Fiquem blindadas com todos esses desequilíbrios. Só que o processo, ele vai caminhando junto, um processo de estudo, né? A gente precisa se estudar, a gente precisa se burilar, a gente precisa entender um pouco como funcionam essas leis que regem o universo. Tudo isso é importante para que a gente consiga compreender tudo que interfere em nós, né? Então, o vídeo de hoje ele vai nortear muito por esses aspectos. Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha uma clara compreensão de quem nós somos, né? É só compreendendo quem nós somos, quais as nossas dificuldades, as nossas fortalezas, é que a gente vai conseguir fazer melhores relações, melhores acordos, fazer um dinamismo mais saudável dentro das nossas relações. E aí, o que acontece? Nós não temos, a nossa cultura, né, não é direcionado ao autoconhecimento. Eu já falei nisso em outros vídeos, né? Já foi num passado tão distante e não
é mais. Mas, mesmo assim, por esses diversos milênios que foram se passando, sempre houveram pessoas, né, estudos, áreas direcionadas a esse tipo de informação. Então, a astrologia, ela traz, né, esse processo de autoconhecimento. A numerologia também traz com outras ferramentas, esse processo de aprofundar, entender quem nós somos. E por vezes, durante a nossa história, essas áreas elas foram perseguidas, né? Porque são áreas consideradas. Hoje eu não vou falar muito sobre a astrologia, não, vou deixar para um próximo vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a numerologia e a minha experiência com a numerologia, porque é interessante quando a gente traz alguns exemplos para vocês entenderem e, vamos dizer assim, abastecer dentro do ser de vocês a confiança maior nesse tipo de ferramenta, né? Então, é o que eu quero trazer hoje com mais profundidade para vocês. Então, mas essas técnicas, elas sempre estiveram muito dentro desse mundo mais místico, mais esotérico e oculto, né? E toda essa linha mais oculta, ela sempre sofreu perseguições, como eu expliquei no último vídeo, né? Então, mas sempre esteve ali forte, querendo levar o seu trabalho, né? A numerologia, quem trouxe essa ferramenta foi Pitágoras, que até hoje a gente usa vários conceitos que Pitágoras ele trouxe com os estudos dele, né? Pitágoras, ele foi muito perseguido, né, pelos os mais conservadores da época. Ele era considerado uma pessoa, pelos estudos, pelas informações que ele trouxe, que aquilo era muito fora da realidade. Tanto que a forma com que ele morreu foi muito trágica, né? Tearam fogo na casa dele, e todos os livros, os escritos dele foram queimados, né? E ele morreu junto com os livros, com os escritos dele, justamente por causa dessas perseguições. Ele chegou a fazer parte da política, ele teve que mudar de cidade várias vezes, e muito por causa da profundidade dos estudos e o quanto que eles se sentiam incomodados. O que é muito interessante, então, assim, tudo que tem descrito foram mais os discípulos deles que trouxeram, né, depois da morte dele. E um dos mais conhecidos foi Aristóteles. Então, Aristóteles, ele foi aluno de Pitágoras. O que é tão interessante na numerologia, dentro da proposta que ele traz? Quando a gente está acostumado a olhar os números, a gente olha aquele número chapado, aquele número bruto ali, né? A gente vê o 3, é o 3, né? O 4. Quando a gente fala da numerologia, a gente precisa entender os números num aspecto mais quântico. Então, nós precisamos trazer numa compreensão mais quântica. Então, quando a gente está falando de uma questão mais quântica, né? O que o 1 representa além de uma unidade, né? Um sólido. A gente está falando de 1, que é o primeiro, é o início. Quando a gente está falando de dois sólidos, nós estamos falando, dentro da numerologia, da parceria, do casal, né, de 2. Então, assim, é aquilo que a gente fala no popular, né? Ninguém faz nada sozinho, mas o 1 é o início, é o que tem o impulso para dar o primeiro passo, ele tem força, ele tem coragem, ele tem iniciativa. O 1 é o primeiro, é o início. Quando a gente fala de 2, a gente está falando de 1 mais 1 e os 2 formam 3, né? Então essa parceria tem a tendência de gerar um terceiro. Então essa parceria, ela de uma forma harmoniosa, de uma forma organizada, bem estruturada, vai gerar um 3. Quando a gente tem 3, né? A gente está saindo fora desse número, a gente tem 3, a gente então tem mais um elemento ali que foi fruto dos 2.
né? Então, o filho, por exemplo, é a criação de um casal, né? Então, tem um pedacinho de um, pedacinho de outro. Então, o 3, ele abarca toda uma simbologia quântica da criação, da criatividade. Então, quando nós estamos falando do 3 na numerologia, nós estamos falando dessa perspectiva de criatividade, de inovação. Aí criamos, inovamos e precisamos evoluir. Então vem o 4. 4, o que quer dizer o número 4 na questão quântica, né? A gente está falando de uma estrutura, imagina uma mesa com 4 pés, ela tem firmeza, ela tem estrutura. Então o 4, ele traz essa coisa do quadrado, do sólido, né? Que ele é encaixotado, então ele dá estrutura. Então, quando a gente está falando de numerologia, a gente está falando desses arquétipos todos que eu estou trazendo aqui para vocês num aspecto mais quântico, né? E os estudos todos de Pitágoras, ele foi observando e trazendo para uma análise numérica tudo, né? Então, ele trouxe o nome da pessoa, ele trouxe a data de nascimento da pessoa, através dos seus estudos durante anos e observações, foi sendo observado o comportamento e a vibração que rege aquela pessoa, tem essa ligação íntima com essa frequência das propriedades quânticas dos números. Tá? Então, ele foi aprofundando dentro desses estudos, onde a gente consegue hoje medir através da data de nascimento da pessoa, através do nome da pessoa, a gente consegue identificar qual é a missão de vida dela. A gente consegue identificar, por exemplo, qual que é a motivação, o que motiva aquela pessoa, né? Qual que é a personalidade dela. E o mais bacana nisso é que o que acontece? A gente vê hoje muitas pessoas frustradas, né, no seu trabalho e não estão muito ligadas com aquela paixão do seu trabalho e tudo. Então, assim, cabe a gente rever, a gente olhar através dessas ferramentas para ver se nós estamos alinhados com o nosso propósito, né? Eu fui ter acesso a esses conhecimentos relativamente, né, quando eu me tornei terapeuta. E aí, agora com meus 34, 35 anos que eu fui ter mais contato com essas informações. Hoje eu estou com 41. Ok, quando eu me deparei com os meus dados, né, eu pude perceber que eu estive sim dentro da minha perspectiva de missão de vida, mas estava distorcido, eu não estava alinhada, porque faltavam algumas peças no quebra-cabeça. Então é como se eu estivesse vivenciando a forma contrária daquela proposta, então eu não me sentia realizada. A partir do momento que a gente tem acesso mais profundo a essas informações, a gente vai cada vez alinhando mais os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas ações, né? Então, por exemplo, eu sou administradora na minha primeira formação, então fiquei 8, 9 anos aí nessa área de consultoria empresarial. Se eu tivesse feito a numerologia, eu teria feito algo muito mais ajustado desde sempre com a terapia, porque com a terapia eu consigo ajudar muito mais as pessoas, porque eu sou um 9. Então, um 9, na verdade, tem 9, né, em uma das análises, porque são várias análises, a gente faz todo um compilado, mas o 9 é um número bem forte na minha vida. E o 9 tem toda uma questão de querer ajudar as pessoas. Então, quando eu trabalhava com cursos, eu também queria ajudar as pessoas. Mas eu me senti frustrada, tanto que eu passei por um processo de desequilíbrio, onde veio uma depressão, onde eu não me sentia realizada, não me sentia alinhada com aquilo que me fazia vibrar na minha frequência mais elevada, né? E quando a gente vibra na nossa frequência mais elevada,
tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente realiza. Por quê? O universo, eu explico aqui para os meus clientes, meus queridos amigos, né? No universo, o universo funciona por vibração. Então, quanto mais alta a nossa vibração, mais alta é o nosso poder de realização. E funciona como um imã. Então, se você está vibrando baixo, você atrai coisas na mesma frequência. Se você está vibrando alto, você atrai coisas na mesma frequência, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar alinhado com a nossa vida cotidiana, material, mas alinhado com a nossa alma. Porque nós não somos só esse corpo, nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um propósito, né? E através da numerologia, a gente consegue identificar qual é a nossa missão nessa vida, né? O que é a nossa missão. E quando a gente realiza a nossa missão, existe uma alegria que é imensurável, né? Que sai equilibrando e curando todas as questões que a gente tem para curar, porque a gente está vibrando no amor mais elevado, a gente está vibrando na gratidão mais elevada, né? Então, eu sempre falo com os nossos clientes aqui, amigos, nós não somos peças soltas aqui em cima no planeta Terra, né? Nós temos uma ligação com a Mãe Terra e temos uma ligação com o Sol Central. Então, o que é? Deus. Mas quando a gente não está, a gente não tem consciência, a gente não tem essa percepção, a gente não se sente ajustado, que é algo que vem do coração, a gente se sente solto. Então as coisas passam em algum momento da vida, não fazer sentido, sabe? A gente é como se a gente estivesse totalmente desconectado. Isso influi em todas as áreas, não é só no profissional, que estou dando exemplo do profissional, mas isso influi na parte amorosa, isso influi no seu círculo de amigos, né? Tanto que quando eu fiz toda essa mudança de perspectiva de quem eu sou, quando eu comecei a olhar para dentro, quando eu comecei a fazer outras escolhas mais alinhadas com o meu propósito de vida, quando eu comecei a fazer esse alinhamento, o que aconteceu? Eu perdi todos os meus amigos, porque os meus amigos estavam alinhados com uma outra Sabrina, com uma outra forma de pensar, com uma outra forma de valorizar as coisas. Então, a questão da gente se conhecer é algo tão mais profundo do que a gente pensa. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou assim, sou assado. Só que é algo muito superficial. Às vezes a gente acha que a gente está sendo bom. E às vezes a gente não está sendo bom. Só que a gente não quer enxergar isso. Porque tem algumas coisas que são convenientes a gente falar que não, isso é assim mesmo, deixa fulano, isso é assim mesmo, só que tá ali machucando. Então, assim, bom é bom e o ruim é ruim. E quando a gente não se conhece, para não ficar mal com as pessoas, a gente acaba fazendo relações de conveniência. E o início para uma vida cheia de problemas é fazer relações convenientes. Que de fato eu não concordo com aquilo, mas eu aceito. Eu não concordo com aquilo, mas eu aceito. Eu não concordo com aquilo, mas eu aceito. Mas você também não tem uma segurança, uma firmeza para falar assim que eu não quero, que eu não aceito. Sabe por quê? Porque a pessoa não se conhece. Ela acha que se conhece. Porque fulano falou que aquilo é bom e ela acaba fazendo. Então, assim, o que eu vejo muito é um monte de Maria vai com as outras. Isso é muito ruim, porque isso não ajuda na nossa satisfação pessoal. Por isso que o autoconhecimento é um processo tão importante, porque ele está alinhado com a principal característica nossa que nós viemos vivenciar aqui, que é a alegria, que é o contentamento. Por que a vida tem que ser alegre? Porque sim, a gente vai ter problemas. A gente tem coisas a resolver. A gente está aqui porque o planeta Terra é um planeta de aprendizado.
mas o que vendem pra gente dentro de uma linha mais fechada, matrix, vamos dizer assim, né? Que são essas crenças. Não é que a gente está aqui para aprender. A gente está aqui para casar, crescer, ter filho, trabalhar, ter casa, carro, apartamento. E aí fica tudo muito materializado, fica tudo muito limitado a essas coisas. Então, quando a gente começa a ampliar e a transcender essa conexão com o sistema solar, com o universo, com as constelações, com os signos, a gente percebe que ao mesmo tempo que a gente é muito pequenininho, nós temos uma importância muito grande. E essa importância nos fortalece, porque apesar de sermos pequenininhos, cada um de nós somos importantes. Quando que é importante? Fazendo o seu dever de casa. Que é o que é o nosso dever de casa? Buscando de novo a conexão com Deus. Aprendendo, buscando ter consciência da imortalidade do Espírito enquanto encarnados, para a gente fazer escolhas aqui melhores. Né? Então, ter todas essas percepções, isso vai ajudar muito. Principalmente para as crianças que estão chegando. Muito tem se falado as crianças cristal, crianças índigo, né? Que são crianças mais evoluídas e tal. Mas se a gente não cuidar, a gente não proporcionar para essas crianças caminhos mais conectados com elas mesmas, corre o risco de elas se perderem também. E qual seria um caminho mais ajustado para isso? Começar com esses processos de estudos de autoconhecimento já bem jovenzinhos. Eu já faço isso com os meus filhos, eu tenho passado essa orientação para alguns clientes e que tem dado muito certo. Por quê? Porque quando a gente é criança, é quando a gente é criança, adolescente, é que está muito fresco dentro da gente as nossas... o que nos motiva. Então fica muito mais fácil, é muito mais difícil quando a gente faz um caminho que desvia e depois tem que fazer um esforço enorme para voltar. Mas se a gente tem pais que pega toda a energia, aquele potencial daquela criança, já vai preparando para os desafios que ela pode encontrar na vida, porque a gente tem ferramentas que mostram isso. E aí a gente vai direcionando, a gente vai acompanhando, ao mesmo tempo a gente vai se burilando, a gente aproveita o embalo para a gente ir se conhecendo e ir ajudando os nossos filhos. É um caminho muito mais forte e seguro para eles, para nós, porque a gente sabe que eles estarão com as ferramentas mais apropriadas para que eles se conectem com a energia da força, a energia do equilíbrio, com a energia da resiliência, apoiando, incentivando, estimulando o que tem já de favorabilidade, o que tem já de iniciativas e ajustando algumas coisas que já sabe que são alguns probleminhas que muitas vezes trazem de outras vidas, que já tem muito arraigado, que puxou do pai, que puxou da avó, que puxou, né? Então, assim, esses são trabalhos que a gente tem trazido e que vai ajudar enormemente vocês, os seus filhos, tá? E aí, eu queria dar um outro exemplo, né, desse processo todo, que aí também é um exemplo pessoal. Esses dias para trás, teve uma amiga que virou para mim e falou assim: Sabrina, aonde foi que você arrumou esse homem? Me referindo ao Rogério, né? Esse homão que não tem preguiça de fazer nada, que conversa. Ela não falou essas coisas não, né? Mas é o que ela observa em casa, né? E aí ela comentou assim, né? Aí eu, rapidamente, a primeira resposta que eu dei para ela foi assim: foi Deus que preparou ele para mim. Ele estava lá preparadinho para mim. Mas, assim, eu quero explicar aqui para vocês um pouquinho, dando esse exemplo, né? Que como que isso funciona, porque eu só fui atrair esse homão para minha vida depois que eu passei pelo meu processo de autoconhecimento.
e que eu pude, vamos dizer assim, intencionar e manifestar. O Rogério, já contei para alguns clientes próximos aqui. O Rogério na minha vida é exatamente do jeito que eu pedi para Deus. Mas quando foi que isso aconteceu? Depois que eu passei pelo meu processo de autoconhecimento. Depois que eu passei pelo meu processo de autoconhecimento e que eu falei, ótimo, eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso. Eu preciso de um parceiro, de um amigo, de um companheiro que queira fazer junto comigo esse trabalho ao mesmo tempo. Eu pedi. Eu fiz algumas exigências para o universo e ele trouxe exatamente do jeito que eu pedi. Então, quando a gente começa a se alinhar com o nosso propósito, são os milagres que acontecem na nossa vida. São os milagres. A gente acha que, para a igreja e tal, a gente coloca com o nome de milagre. Quando a gente entende de mecânica quântica, quando a gente entende de física quântica, eu co-criei essa realidade, eu co-criei esse parceiro. Quando a gente entende sobre vidas passadas, programação encarnatória, a gente entende que foi um planejamento. Nós, eu e ele, planejamos tudo isso. Desde muito novinha, eu busco a minha alma gêmea. Em alguns momentos da minha vida eu andei tropeçando por aí nesse quesito alma gêmea, porque eu não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento do que era de fato alma gêmea. Não tinha conhecimento de quem eu era. Não tinha conhecimento sobre as leis que regem o universo. Então a gente sai batendo cabeça, né? Mas o nosso espírito pede aquilo e você... Então eu estava na ânsia ali de procurar aquilo. E os meus tropeços, né? Os meus tropeços, hoje eu vejo que foram muito importantes para hoje eu estar fazendo esse trabalho. Para hoje eu conseguir ajudar as pessoas do jeito que eu ajudo. Lógico que não foram coisas confortáveis, mas talvez se não fossem esses tropeços, hoje eu não poderia estar aqui ajudando e de forma tão rápida como eu tenho ajudado vocês, porque a dor de vocês também já foi a minha dor. De não compreensão, de confusão, de estar não compreendendo nada em alguns momentos, de ter feito escolhas erradas, de precisar me conectar com a energia muito do arrependimento, do perdão, do perdoar, com a energia da humildade, da força, da solitude, da coragem. Só que nós estamos num processo onde é possível, em uma vida, às vezes a gente viver 2, 3 vidas. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito confuso. Eu vou explicar um pouquinho sobre essas abordagens, que é a gente morrer numa vida e renascer de uma forma diferente. Foi o que aconteceu comigo. Eu renasci de uma forma totalmente alinhada com o meu espírito, com que eu preciso, com que foi a minha missão de vida, com que eu vim como propósito. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a alma gêmea, porque a alma gêmea é muito diferente do que a gente, pelo menos do que eu achava, né? Que é tudo maravilhas, né? Tudo mar de rosas. Não, a alma gêmea são opostos e complementares. Então, se é complementar, tem muitas coisas que são diferentes, que traz essa completude para que os dois caminhem e consigam realizar. Então, é o oposto complementar. Então, sim, existem sim os desafios, existem sim as dificuldades aí no caminho.
Tem pessoas que vêm com a programação de encontrar a sua alma gêmea, tem outras que não. Então, tudo é muito relativo, tá? Mas eu queria contar esse exemplo para vocês entenderem que enquanto a gente não se conhece, é muito fácil a gente atrair coisas que a gente não quer. Porque quando a gente não se conhece, ainda existem muitas sombras no nosso inconsciente. Existem muitas coisas que a gente esconde da gente mesmo. Coisas que a gente tem medo, que a gente não quer olhar, porque talvez falta um pouco de força e coragem, né? Então, todos esses trabalhos que a gente está fazendo, né? Até o jogar de cartas, ele vem trazer essa compreensão nossa como um todo. Quando eu estou falando de corpo físico, né? Eu estou falando do elemento terra. Quando eu estou falando do corpo emocional, eu estou falando do elemento água. Quando eu estou falando do mental, eu estou falando do elemento ar. Quando eu estou falando do elemento fogo, eu estou falando do espírito. Então, quando a gente consegue equilibrar essas energias dentro da gente, a gente também tem mais força. Então, por exemplo, a pessoa é muito emotiva, ela é muito sensível, qualquer coisa ela chora, né? Ela precisa se fortalecer. Isso tudo a gente consegue ver no mapa numerológico, assim também no mapa astrológico. Então, as informações que a gente traz, elas sim dão muita clareza, tá? Para a gente seguir aquele caminho, e muita clareza também nas nossas dificuldades, para a gente poder burilar aquilo lá e conseguir realizar. Porque está faltando, nós viemos com uma configuração porque por causa de questões, de traumas, a gente está sintonizando com o exagero de alguns outros elementos. Então, teve uma cliente esses dias que, assim, muito frustrada, viu? Muito frustrada, muito triste e tal. Eu falei, você tem que arrepender só, porque todo mundo consegue, eu não consigo. Eu falei, você tem que arrepender de você ter demorado a buscar ajuda, porque tudo é possível ser ajustado, ser melhorado, ser transformado, ser transmutado. Tudo isso é muito possível. Mas essa questão dessa compreensão sobre terapias, ela precisa mudar para as pessoas compreenderem que isso não é questão de pessoas que têm desequilíbrio. Não, todos precisamos disso. Isso, a gente é tão atrasado nesse processo de autoconhecimento. Na época da Atlântida, isso era assunto de criança, adolescente. O que eu tenho orientado para muitos clientes aqui? Arrumarem uma caixa, a caixa do autoconhecimento, que ali vai ser guardado, se a pessoa vai comentar, as minhas filhas já têm a delas, estão começando lá com 12, 10 anos, vai colocar ali o seu diário, com chave, tranca para ninguém mexer, pode escrever o que quiser, com as informações sobre o seu mapa, sobre os seus aspectos importantes da numerologia, sobre uma frase importante que você leu, você vai guardando ali. Tudo ali está compondo quem você é, para você filosofar sobre as suas dores, o que te causa bem-estar, mal-estar. Depois volta lá naquele estudo que você já fez, já tem 5 anos, volta lá, reflete, nossa, tem 10 anos que eu tô batendo a mesma tecla, olha, eu escrevi isso no diário agora, já tô com 20 e tantos anos e tal. Então, assim, realmente precisa, não posso deixar passar mais, preciso fazer um trabalho mais intensivo nesse ponto aqui, porque aqui eu tô travando, sabe? Então, o processo de autoconhecimento, ele não está ligado só com a nossa alegria, ele está ligado assim com a base para nós
nos conectarmos intimamente com o nosso equilíbrio. E tá lá juntinho que eu falo com vocês desse processo de cura e blindagem. E nós vamos precisar disso cada vez mais profundo esses assuntos. Não percam tempo, porque tudo está se acentuando demais no planeta. Todas essas interferências de Wi-Fi, esse 5G, tudo isso está causando nas pessoas desequilíbrios cada vez mais profundos, físicos, mentais, emocionais, e que a medicina ela vai demorar muito para encontrar respostas. Porque já está causando. Por exemplo, existem estudos que mostram que algumas luzes, tem pessoas que têm um nível de sensibilidade com determinadas luzes, que ele não pode com a luz, aquilo dá dor de cabeça. Tem pessoas que com as torres, então assim, ela não pode ficar perto de uma torre, porque a sensibilidade dela é muito grande. Vou contar uma coisa particular, outra coisa pessoal para vocês. A minha filha, ela tem problema com unha encravada. Então, esse problema a gente está atuando já tem um certo tempo. Eu fui descobrindo na numerologia que ela tem um dom de cura com as mãos. E que, se ela não desenvolver essa energia, essa perspectiva, ela sempre vai ter problema nos pés. Ou pode ser frieira, pode ser unha encravada. Então, assim, quando a gente sabe quem nós somos, a gente evita muitas dores. Nós evitamos muitos sofrimentos, muitos problemas. Então, a minha filha, ela absorve energia, ela queixa, ela volta da escola cheia de dor de cabeça, a gente vai ver, né, energia. A gente trabalha aqui com as limpezas energéticas, todo dia tem que ficar limpando e tal, mas é muito mais em uma do que a outra, porque uma tem maior sensibilidade. Então, se a gente vai já orientando, trazendo as informações, né, vai fortalecendo esse ser para um mundo que vai ser, que a gente ainda não sabe qual, porque as coisas estão ficando de uma maneira muito pesada, uma alimentação que as pessoas estão tendo, uma alimentação muito de pacotinhos, muitos condimentos, muita farinha, tudo isso pesa muito para o nosso corpo, que já está sendo muito agredido com tanta poluição, com tanta essas antenas, né, essas frequências, né, num momento onde que era para a gente estar com tanto conhecimento que está chegando, para a gente estar cada vez mais trazendo informações para que todos nós cresçamos mentalmente, espiritualmente, para, né, eu acredito nisso, a gente está refinando esse processo de comunicação para que a gente daqui a pouco não precise mais de um celular, vai funcionar a telepatia. Esse é o que eu acredito. É para esse planeta que eu trabalho, para a criação dele, para que nós nos tornemos seres tão conectados com a nossa real capacidade, que as máquinas elas vão ficar cada vez menos. Só que existe uma proposta contrária, né, que é fazer as máquinas dominarem. E aí está nas nossas mãos, fazer o trabalho de casa, fazer o trabalho em nós mesmos, compartilhar com as outras pessoas, né? Divulgar a informação que é a informação que vai trazer liberdade, cura, né? Equilíbrio, na verdade. Vai trazer equilíbrio para todos nós, para que as futuras gerações elas sejam muito melhor que nós. Né? Então eu estou aqui cumprindo o meu papel, o meu dever, a minha missão de alma, que é o quê? Ajudar vocês no processo de autoconhecimento. Por quê? Porque foi uma lição que eu vim aprender. Então, assim, eu aprendi a duras penas. A duras penas aprendi. Hoje eu sei quem eu sou, ainda tenho questões, né, trabalharem. E sempre estou trabalhando, porque o processo de autoconhecimento é um processo que leva a vida inteira. Mas estou aqui querendo passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês, porque é muito ruim quando a gente não sabe, quando a gente
quando a gente é vítima da ignorância de como funciona o universo, da ignorância do que é satisfazer as nossas necessidades. E cada pontinho é importante. Então eu estou aqui muito motivada e cada dia mais motivada a ajudar vocês com os florais, com as limpezas energéticas, agora com o trabalho de cromoterapia que a gente está trazendo, com os ajustes nutricionais, né? Com o mapa astrológico, com o mapa agora numerológico, com as terapias transpessoais e com muito amor, com muita boa vontade para ajudar todos vocês, né? E tem mais coisas vindo. Eu falei para vocês, estou trazendo algumas coisas que está relacionada ao tarô e que vai ser bem bacana. Estou em processo de elaboração. Quando tiver tudo prontinho, eu vou trazer para vocês. Mas eu peço muito a ajuda de vocês, que vocês continuem sinalizando se estão gostando, estão vendo coerência em tudo isso que eu estou falando com vocês, né? Porque isso é importante para a gente saber para que lado vai, né? Como conduzir tudo isso. Eu tenho feito alguns vídeos e vou até, né, tiver uma boa aceitabilidade, uma boa compreensão, vou trazendo coisas diferentes, estou com várias ideias aqui, tá? Mas hoje o que eu queria falar com vocês era a respeito desse mundo mágico dos números e como eles podem nos direcionar, nos conduzir para uma compreensão cada vez mais profunda de quem nós somos, o que isso, né, impactou na minha vida, né? Porque, né, como eu disse, cada vez que a gente está mais e mais alinhado com o nosso propósito, vem a alegria, e na alegria a gente tem a manifestação dos nossos sonhos, aquilo que a gente mais gostaria. Então, assim, né, o Rogério na minha vida não é privilégio só meu, tá cheio de homens bacanas por aí que não estão sendo valorizados porque as mulheres estão com a mente distorcida do que quer, do que acha que quer, muito iludidas às vezes com o que falam que é um jeito de homem, um jeito de mulher. Na verdade, o processo não é olhar para fora. Nós nos conhecemos de jeitos mais improváveis num grupo de WhatsApp. Eu de Pará de Minas nem sabia que existia Cotia, a gente tá lá de Cotia, né? E é esse homão na minha vida que veio, assumiu as minhas filhas, cria como se fosse deles, me ajuda, a gente acredita nas mesmas coisas, um completa o outro, tem motivação, tem ânimo, tem disposição, não tem preguiça. Por quê? Porque somos, além de amantes, amigos, parceiros, nós queremos a mesma coisa. Então essa coisa de profissão, essa coisa de muito detalhe, a gente tá com os conceitos um pouco distorcidos, sabe? O milagre acontece na nossa vida de uma forma muito mais surreal do que a gente pensa, tá, meus queridos? Meus queridos, eu gosto de compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês entendam por que eu estou compartilhando, que é para estimulá-los, encorajá-los a serem felizes, a acreditarem no milagre, a acreditarem que para tudo existe solução. Quando a gente volta os nossos olhares para dentro, não é para fora, é para dentro, cada vez mais para dentro. Quanto mais para dentro, quanto mais a gente arruma aqui dentro, mais a gente se fortalece, a maravilha se manifesta aqui fora. Primeiro é para dentro, os budistas já falavam isso. Tá, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se gostaram, sinalizem para mim, tá bom? E um abraço para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!